Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição virtual do Mesas TI. Informamos a todos que este evento está sendo gravado e será disponibilizado nos canais de comunicação do CEPRORGS. Informamos ainda que, em conformidade com a LGPD, ao se inscrever para este evento, você aceita que os seus dados aqui informados sejam utilizados para campanhas de marketing do CEPRORGS e patrocinadores. Mais um ano em que os desafios dos novos tempos nos demandam mudanças. Mais um período ao qual nos adaptamos e, mais uma vez, a tecnologia é o alicerce para entregar as soluções que o momento exige. Por isso, o Mesas TI segue em formato virtual. É nossa forma de garantir a troca de conhecimento, o compartilhamento de experiências, sem perder de vista a segurança necessária para o combate da pandemia da Covid-19, que ainda estamos todos enfrentando. Dando início à nossa programação, nós gostaríamos de agradecer a todas as empresas que apoiam o Mesas TI. Patrocínio Gold, DBC Company. Patrocínio Silver, Dinamize. Fique agora com o vídeo institucional do CEPRORGS. Ser empresário de TI é inovar. É buscar caminhos inéditos. É tomar decisões, agir e enfrentar um desafio novo todos os dias. É adaptar aos mais diferentes cenários. É transformar o complicado no simples, o estático em movimento. Em tempos desafiadores, ficar inerte não é uma opção. Do esperado ao imprevisto. Tomar decisões gera soluções. Para isso, é preciso criar uma base forte. Para isso, existe o CEPRORGS, criado para empresários por empresários que dedicam seu tempo de forma voluntária. O CEPRORGS defende os interesses da economia digital gaúcha. Representamos o setor em pautas legislativas e trabalhistas que impactam diretamente o seu negócio de TI. Realizamos eventos e lançamos iniciativas com foco na informação. Reunimos o empresariado para debater tendências e assuntos relevantes ao mercado. Desenvolvemos meios de integração e capacitação para criar negócios ainda mais competitivos. Somos um parceiro atento e constante na indústria tecnológica do Rio Grande do Sul, da capital a todas as regiões, do presencial ao online. Agimos localmente, adaptamos estrategicamente e transformamos digitalmente. Somos a linha de frente na defesa do seu negócio. Assim como você, somos empresários. E assim como nós, faça a sua parte. Contribua. CEPRORGS, uma plataforma de negócios e representatividade única. Se hoje podemos nos reunir virtualmente para assistir à grande palestra que teremos a seguir, isto é mérito da TI e da capacidade de adaptação de todos nós. Afinal, somos todos integrantes de um mercado pulsante, de uma sociedade em constante evolução, transformação digital. Não é apenas uma tendência, mas uma realidade a qual todos precisamos nos adaptar e que, em eventos como este, se mostra extremamente presente. Estamos isolados, porém não distantes. O CEPRORGS mantém de forma online a realização de diversos eventos, levando a todos os públicos informações relevantes para a manutenção da competitividade das empresas da nossa TI. Também mantemos uma agenda frequente de reuniões com as principais representações legislativas para garantir a defesa dos interesses
do setor. Na esfera trabalhista, o trabalho também é impedido pela pandemia. De forma online ou, quando necessário, até mesmo presencial, estamos à frente de questões fundamentais para assegurar que as empresas tenham voz para representar suas demandas e conquistar as soluções que precisam. Estamos online, estamos presentes e somos CEPROGS. Curta o CEPROGS nas redes sociais e utilize a hashtag MesasTI nos posts do evento. Agradecemos mais uma vez as empresas patrocinadoras que apostaram em nosso evento. Patrocínio Gold, DBC Company. Patrocínio Silver, Dinamize. Lembramos que a revista Mercado TI será disponibilizada no site do CEPROGS, mailing e redes sociais. Informamos que os microfones dos participantes ficarão no mute durante todo o evento. As perguntas e comentários deverão ser enviados via QIA durante o evento. Informamos ainda que a pesquisa de satisfação será enviada por e-mail via software SurveyMonkey. Ouviremos agora o presidente do CEPROGS, Rafael Krug. Seja bem-vindo, presidente Rafael. Obrigado, Afonso. Muito bom dia a todos. Em nome de toda a nossa diretoria voluntária do CEPROGS e das nossas executivas, eu gostaria de dar boas-vindas ao nosso primeiro Mesas TI virtual de 2021. E para a nossa primeira conversa de hoje, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre o rumo que o nosso setor vai estar tomando a partir de agora. No início dos anos 60, o mundo estava envolvido numa corrida tecnológica em busca da hegemonia espacial. Os Estados Unidos foram surpreendidos na época com o envio do primeiro homem ao espaço, o que fez com que o presidente Kennedy, na época, fizesse uma promessa e uma meta de levar o americano para a Lua no final da mesma década. E a nação americana se uniu em torno desse ideal e, com o apoio do Congresso, os objetivos foram alcançados. O final dessa história todo mundo já sabe. Já passado mais de 50 anos desse episódio, o mundo se depara com um novo tipo de corrida tecnológica. Dessa vez, não são apenas duas nações que estão concorrendo nessa corrida, mas sim o mundo inteiro. E ao contrário do que os americanos nos anos 60 tiveram, nós brasileiros temos um Congresso Nacional que está insistindo em nos sabotar, principalmente quando a gente entra nessa corrida da inteligência artificial. Para vocês terem uma ideia, o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, apresentou um projeto de lei que poderá regulamentar a inteligência artificial no Brasil. Se esse projeto passar, simplesmente qualquer interação homem-máquina, qualquer interação de máquina, de qualquer modelo de decisório, ou qualquer modelo de aprendizagem de máquina, necessariamente vai ter que ter uma intervenção humana. Eu não preciso dizer para vocês o quanto isso pode afetar o modelo de desenvolvimento tecnológico de um país, uma vez que nós não vamos ter automação, e sim pessoas envolvidas em meio de processo de automação. E a pergunta que fica é: como vamos evoluir tecnologicamente com tudo isso? Esse, pessoal, é mais um dos desafios que o CEPROGS tem para o ano de 2021. Nós continuamos a representar os interesses das empresas de TI junto à questão da Convenção Coletiva de Trabalho, junto às esferas municipais, às esferas estaduais e às esferas federais, com a ajuda aí, e agradecer desde já o presidente Edgar Serrano com a FENAINFO, para poder evitar que esse tipo de lei acabe passando. Mas nós não vamos conseguir fazer isso de forma sozinhos, se não tiver envolvimento das empresas de TI que possam nos ajudar a fazer uma representação mais correta e que possam nos ajudar a lutar pelos seus interesses. Mas falando de coisas boas e mantendo principalmente o nosso compromisso de trazer informações relevantes para as nossas empresas, hoje nós vamos contar com a presença do Jorge Krug, do Banrisul, que vai nos brindar com um assunto que está sendo revolucionário a cada dia: os meios de pagamento eletrônicos. É um assunto muito importante para qualquer empresa de TI, porque vai definir como vão ser feitos os negócios a partir de agora para o futuro. Então, em nome do CEPROGS, eu agradeço imensamente a presença do Jorge Krug, hoje aqui conosco,
para que a gente possa entender um pouco mais esse modelo de meios de pagamento. Desejo a todos um ótimo evento, contem com o CEPRORGS e, principalmente, nos ajudem a defender os interesses de vocês junto a todas as esferas de governo e as representações trabalhistas também. Muito obrigado. Muito obrigado ao presidente Rafael pela participação. E ouviremos agora o presidente da FENAINFO, Edgar Serrano. Seja bem-vindo, presidente Edgar. Obrigado, Afonso. Uma satisfação estar aqui. Agradeço o presidente Rafael Krug pelo espaço, por todo o apoio que o CEPRORGS tem dado na esfera nacional, junto com a FENAINFO, bastante importante. O nosso vice-presidente, Luiz Henrique, o nosso palestrante, Jorge Krug, uma satisfação tê-lo amigo aqui conosco, e a todos os colegas de TI. Nesse espaço que foi ofertado pelo CEPRORGS para que eu pudesse apresentar um pouco do nosso trabalho, e já complementando o que o presidente Rafael Krug disse em relação à inteligência artificial, outro tema que nós estamos trabalhando bastante é a reforma tributária, e que nos últimos dias, desde a semana passada, teve uma movimentação importante. Semana passada foi apresentado o relatório, que imediatamente cancelado, mas já foi apresentado esta semana, na quarta-feira, outro relatório pelo deputado relator Aguinaldo Ribeiro, que é a união da PEC 45 com a PEC 110, porém, da forma que está apresentada a possível implementação, ela fica muito parecida com o projeto do ministro Paulo Guedes, que é o PL 3.887. Para que todos fosse fazer isso bem resumido, em função do tempo, o que está sendo apresentado, que vai ser criado, é a extinção de 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, que eles vão desaparecer, e surge o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E esse IBS une, então, impostos federais, estaduais, o distrital e municipais. A diferença de tudo é que vem estabelecido que a cobrança será no destino. Então, a gente passa a não ter o problema de quem vai pagar e onde é que tem que tributar efetivamente. Como é federal, a questão fica tranquila, mas a parte estadual vai ser, então, no estado destino e na cidade destino. O que ocorre, ele também vai ser não cumulativo, e aí é que entra o grande problema para as empresas de serviços, não só de TI, de serviços em geral, que garantem 90% da mão de obra no Brasil. Ou seja, será impactado drasticamente com este projeto o setor de serviços, que garante os empregos no Brasil. Porque a questão não cumulativa, ela tira da base de cálculo folha de pagamento. A folha de pagamento, o custo de uma folha de pagamento para as empresas de serviços de TI, mas nos outros setores é parecido, vai entre 55% e 70%. Algumas chegam a 75%. Mais 25% de imposto, para quem tiver 75%, vai a 100%. O cálculo não é bem esse, mas não vai sobrar dinheiro nem para o cafezinho. A alíquota do IBS, 25%. Neste relatório, eles tiraram a alíquota. Por que saiu a alíquota? A PEC 45 tinha alíquota de 25%. A PEC 110 não tinha alíquota. Vai virar por lei complementar. Mas o que acontece? Para vocês verem os impactos no setor de serviços, quem está em Porto Alegre hoje paga de impostos municipal e federal 3,65 de PIS/COFINS mais 2 de ISS, 5,65. Para 25, é um aumento de 342%. Os municípios que têm 5% de ISS, 5 mais 3,65, 8,65, para chegar em 25, é um aumento de 189%. Isso tudo nós vamos ter que repassar para o consumidor final, porque é impossível absorver. Pega o DRE de vocês, coloca estes números, vocês vão ver que a conta não fecha. Olha o problema que a gente tem. Neste novo relatório dessa semana, a transição, que era de 50 anos, baixou para 6 anos. E é aqui que eu digo que se transformou as PECs no projeto do ministro Paulo Guedes. Nos 2 primeiros anos, vão apenas unir PIS e COFINS. Desaparece PIS e COFINS e o primeiro IBS é a união destes dois, que já era a proposta do Paulo Guedes. Do 3º ao 6º ano, aí entra a parte de ICMS e ISS, que aí se une. E a partir do 6º ano desaparece, é extinto o IPI e nasce o imposto seletivo. Vai trocar de nome. E a folha de pagamento que o ministro Paulo Guedes e todas as assessorias sempre anunciavam que ia ser total e irrestrita a desoneração da folha, isso não está sendo mencionado. E o próprio ministro Paulo Guedes dizia que só fazia sentido uma reforma tributária para o setor de serviços, porque eles iriam fazer uma desoneração ampla e restrita. Mas agora isso não entra no cenário e não aparece em lugar nenhum.
Aí é que vem a preocupação. Se 70%, 75% é o custo de folha que não vai abater como nos outros, como que vai fechar a conta? Para vocês terem uma ideia. A indústria têxtil, um exemplo, ela compra algodão, ela abate do custo do algodão, o que ela desenvolver na indústria, fora energia elétrica, etc. Ela vai para o comércio. O comércio, então, vai colocar a sua margem e vai abater dos custos para pagar impostos, desde o algodão, os custos da fábrica, etc. E o que ela vender para nosso consumidor final, uma calça jeans, é onde eles vai ser a diferença que vai tributar. Nós, empresas de serviços, não temos absolutamente nada. O nosso maior custo, que é a folha de pagamento, a gente não vai poder abater. Então, vocês têm a noção do que vai ser isso para todos nós. Em função do tempo, a gente não pode detalhar mais, mas realmente é muito preocupante. O que a gente pode fazer nesse momento? A FENAINFO, com o apoio evidente do CEPROX, tem sido parceiro, trabalha direto nesse projeto de esfera nacional, assim como de inteligência artificial, mas com todas as outras entidades federais de serviços, desde os serviços mais simples, todos estamos nos unindo para mostrar para o governo que isso é um desastre. Se essa reforma tributária veio para salvar a indústria, mas eles destruindo serviços e entrega a mão de obra de 90% da população brasileira, como que as pessoas vão ter, com as empresas destruídas, poder de compra para comprar os produtos da indústria? Isso tudo tem que ser muito bem trabalhado. Então, esse é o momento que a gente estamos trabalhando bastante forte, não estamos nos descuidando um instante desse tema. Diversas entidades de serviço estão unidas a isso para que a gente não deixe este grave problema acontecer no Brasil. Pela atenção de vocês, muito obrigado. Muito obrigado ao presidente Edgar Serrano pela importante participação no Mesas TI. No evento de hoje, nós trataremos de um dos temas mais pertinentes da atualidade, como bem lembrou o presidente Rafael Krug, os meios de pagamento. Segundo o estudo Generation Pay, hoje mais de 40% dos brasileiros usa métodos de pagamento digital. Já dados da ABECS mostram que os pagamentos por cartões de crédito e débito chegaram a representar 46,4% do consumo das famílias no último trimestre de 2020. Outro levantamento do Instituto Locomotiva mostrou que compras feitas por meio de aplicativos cresceram 30% no país durante a pandemia. Dados mostram a crescente mudança nos modelos de pagamento. Mas o que vem por aí? O que esperar deste âmbito no presente e no futuro de curto, médio e longo prazo? É tudo isto, entre outras várias questões, vários pontos essenciais que nosso palestrante de hoje vai nos trazer. Jorge Krug é graduado em análise de sistemas pela PUC do Rio Grande do Sul, em engenharia de software pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estagiário em Applied Computing na IBM, Eighth America Far East Corporation, Tarrytown, New York, Estados Unidos. Certificado no programa executivo Perspectives on the Organization, MIT, Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management, e no programa de liderança executiva pelo INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa. Funcionário de carreira do Banrisul e atualmente é o diretor de Tecnologia da Informação e Inovação. Primeiro membro da América Latina eleito para um assento no Conselho Global do PCI, Payment Card Industry, estabelecendo padrões de segurança global para os pagamentos e cartões. Tem sido palestrante convidado em várias conferências de TI nos Estados Unidos, América Central e Sul, Europa e Ásia. E ainda no Global Digital Bank, da McKinsey, em Barcelona, Espanha. Com a palavra, então, para a sua apresentação, Jorge Krug. Seja bem-vindo, Jorge Krug. Muito obrigado, Afonso. Obrigado, o presidente Rafael Edgar Serrano. Aqui vendo, na verdade, os participantes aqui do evento, muitos amigos, apesar de estar virtual aqui, é muito bom rever esses amigos, né? Você está sabendo que eu estou conversando, então, falando para todo esse pessoal. Acho, sim, que o momento é um momento propício para que aconteça exatamente todo esse nossa discussão relativo a meios de pagamento. O que acontece, na verdade, no mundo nesse momento
Deixa eu só liberar aqui nosso painel. Vou dar um stop share aqui para iniciar de novo. No sentido de discutir abertamente aquilo que está acontecendo no Brasil e o que vai acontecer no futuro, e também no mundo, e o que vai acontecer no futuro, né, em relação a meios de pagamento. Fiz não sei se está todo mundo vendo, eu queria... Perfeito, Afonso. Rafael. A apresentação está perfeita. Ok, então tá bom. Antes de, então, abrir fazer essa discussão, assim, dizendo que o momento talvez seja o momento mais propício de a gente fazer essa discussão ampla. Eu fiz uma abordagem talvez não muito profunda, mas sim um cenário mundial do que acontece hoje em relação a meios de pagamento. Nós não temos dúvida, acho que o presidente Rafael falou bem, nós estamos num processo de muita disruptura nesse cenário, a tecnologia está embasada, é a base de todo esse movimento, e esse futuro que nos espera realmente é um futuro disruptivo, um futuro em que a sociedade começa a adaptar a essa nova realidade. Então, vamos fazer essa discussão aí, vamos fazer essa apresentação, e depois acho que vamos ter um tempo de perguntas, se vocês tiverem. Então, vamos dar curso aqui ao nosso... Opa, deu. Então, a nossa agenda aqui, então, os meios de pagamento, tecnologia, uma visão geral das regiões, alguns projetos, né, dessas regiões aí, escolhi algumas regiões, Índia, Zona do Euro, Reino Unido, Japão, México, China e o Brasil, óbvio, e depois o que nós encontramos aí de futuro dessa transformação. Na verdade, hoje, ainda, né, o meio e a tecnologia mais usada para pagamento no mundo continua sendo as nossas redes de adquirência e os cartões, que nós conhecemos, os cartões de crédito. Então, tem esse ecossistema envolvendo aí clientes, lojistas, o adquirente, eu coloco aqui a Rede Vera, a nossa rede do Banrisul, a bandeira, o emissor, faz esse movimento todo, que é o nosso principal meio de pagamento desse mundo que está em fase de disruptura, mas ele ainda segue seu curso e acredito que siga por um bom tempo ainda. Pagamentos por aplicativos, comentado aí pelo Afonso na abertura. Quando se faz aquele movimento inicial da evolução dos equipamentos de mobilidade celulares, e se exercita os primeiros movimentos do mobile banking, surge com isso alguns movimentos também voltados à questão dos pagamentos, como são carteiras eletrônicas, colocando créditos e moedas correntes a partir desse cartão de transferência de conta corrente. Então, esse movimento ele já tem algum tempo já sendo exercitado no cenário nacional e mundial, e mais agora, notariamente, a gente fala sobre os aplicativos em cima de chat, LPay, o WeChat, e das big players, né? Apple, Google, que começa também a oferecer nesse ecossistema muito das carteiras de eletrônicas vinculadas a esses contatos que estão ligados ao exercício e uso dessas aplicações. Um exemplo disso é o tamanho disso, e esse é um dado agora de 2020, né? Nós estamos vendo aí Alipay, WeChat, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, os grandes, né? Os bigs, e o tamanho que se exercita. E analisamos aqui a questão do que acontece na Ásia, na China, onde nós temos aí um tamanho que passa do bilhão, né, de usuários em cima dessas plataformas. Adicionalmente a isso chega a questão do pagamento instantâneo. Se analisarmos um pouco o passado, né, eu sempre digo que o pagamento instantâneo, a gente pode dizer que o Brasil é um pouco precursor nessa questão. Lá nos anos 2000, quando se colocou o SPB e toda a parte das TEDs, a gente começou a fazer transferência em alguns minutos, né? Enquanto que a maioria dos países ocidentais ainda levam semanas para fazer esse movimento. Então, se analisar nesse contexto, essa modalidade de pagamento, ele já existe de certa forma. Mas nós vamos muito mais à frente, quando se fala da questão da entrada do PIX, né? No final do ano passado, que fez essa grande mudança do processo para transferência instantânea entre bancos diferentes e sem custo, por enquanto, para a pessoa física, né? Cria um sistema financeiro instantâneo. É importante colocar que ele padroniza esses métodos de identificação dos clientes através de chaves e através do diretório do DICT,
e também com padrões de entrada de dados em código de barras e QR codes. Mas, recentemente, agora, nós estamos aí vendo a entrada do Facebook com o WhatsApp Pay, isso acontece agora recentemente, questão de uma 2 semanas atrás, que foi aberto e liberado pelo Banco Central, a operação disso com alguns bancos. Mas nós estamos falando desse envolvimento ainda muito ligado a cartão de débito na questão do WhatsApp Pay. Com certeza, esse movimento vai crescer, e talvez seja até preocupante nesse sentido, quando se olha esse quadro aqui, e se vê o mundo, né? Os tops messengers através do mundo, e nós vemos que o mundo é o WhatsApp e praticamente Facebook. E quando se olha a região da China, que é o vermelho, que sim, que tem o WeChat. Apesar de ter lá uma quantidade extremamente populosa, populosa em adesão ao aplicativo e a esse cenário, nós temos que entender que o mundo é verde e azul, nesse caso, desse processo. Então, muito vai mudar quando eu adotar modelos desses aplicativos dos grandes players nesse cenário, nesse universo dos pagamentos instantâneos. O outro movimento que acontece de forma bastante agressiva é a questão da entrada do Open Banking. E aí uma atenção talvez especial a esse nosso fórum aqui do CEPRORGS, porque quando eu falo em Open Banking, eu estou fazendo um processo de abertura e movimento de abrir as APIs e as plataformas hoje centralizadas nos bancos, no cenário financeiro, de forma em que esses dados serão disponibilizados através de regramento do Banco Central para um universo de empresas que até então não estavam contempladas nesse cenário. Então, nós estamos falando das startups, das fintechs, pessoas que estão orbitando nisso. Então, esse trabalho está sendo feito, está sendo conduzido, não é uma coisa do Brasil, uma coisa do mundo, mas o Brasil, nós vamos ver mais adiante, vamos estar falando com mais detalhes sobre essa questão do processo do Open Banking. Uma visão aqui da McKinsey, eventualmente da Capgemini, nós estamos falando da Lion Market Research, nós estamos falando de um potencial de crescimento até 2026 de 43 bilhões de dólares, 60 trilhões de dólares em cima de valores transferidos dos tradicionais equivalentes ao mundo digital. Então, nós temos um programa de APIs que gera um valor aí de um ecossistema na ordem de 10%, na visão da própria Capgemini. Então, o mercado em franca expansão, em franco dinamismo e uma mudança de cultura extremamente agressiva no modelo tradicional que hoje o sistema financeiro adota. Tem que falar um pouco de criptomoeda, não podia não deixar de falar de Bitcoin, né? Apesar de Bitcoin ser uma das muitas criptomoedas que existem, nós temos que talvez analisar todas as DLTs que hoje suportam mineração e que geram uma moeda criptográfica, mas eu abro essa discussão aqui para chegar nesse caminho aqui, que é o nosso CBDC, o Central Bank Digital Currency, que é, na verdade, a moeda eletrônica regulada e lastreada pelo governo e pelos bancos centrais. Então, talvez aí seja o primeiro passo, nós temos que estar tendo atenção na questão do CBDC, já existe um grupo mundial discutindo isso, nós vamos também ver ao longo da palestra essa questão, e o Banco Central também já criou o seu trabalho nesse sentido. Vamos fazer uma visão geral, então, das regiões. Como eu disse, eu vou fazer só uma abordagem, tem muito mais coisa a ser visto, não daria para estar falando com detalhes aqui dentro desses 45, 50 minutos. Quando se fala da Europa, tá? A situação da Europa varia muito de país para país, ela é muito dinâmica, mas aí a gente enxerga um caminho muito lastreado ainda em cima de cartão de crédito, cartão de débito. Se no passado nós tínhamos um cartão muito marcado pelo cartão de Smart Card com contato, aliás, a França foi o que capitaneou esse movimento mundial da adoção de cartão de chip, Smart Card. Hoje nós encontramos muito contactless nas transferências eletrônicas convencionais. Também tem alguns movimentos sendo feitos pelo Euro Digital, que é pelo Banco Central Europeu, no sentido de pagamento instantâneo, né? Baseado na questão do CBDC. Existe também o Single Euro Payment Area, que é o Instant Credit Transfer, vamos falar um pouco mais também, que é o pagamento instantâneo que transcende toda a Europa, e a questão que eu acabei de falar do CBDC. Quando se olha o Reino Unido, é um mundo à parte, né? Então, o Reino Unido trata o assunto de forma um tanto quanto diferente, né?
ele segue seu próprio caminho com a abertura de Open Bank e o Faster Payments. Na Ásia-Pacífico, vamos mudar lá para o outro lado da região do mundo, nós encontramos 7 dos 10 países mais populosos do mundo, né, incluindo a China e a Índia. Nós estamos falando de 4,5 bilhões de pessoas, que concentram 60% da população global do planeta. E eles lideram várias tendências, né, de e-commerce e transação via celular. Mas o fato é que lá existe uma fragmentação muito grande, né, quando se fala em pagamento. Apesar de ter muita tecnologia adotada nesse cenário todo, os sistemas financeiros são extremamente complexos, né? Nós vamos falar de um banco chinês que tem uma pequena quantidade de gente, de 100 milhões de clientes, né? Então, é um negócio muito agressivo quando se fala em processo transacional em ambientes financeiros nessa região da Ásia. Na África, então, é um outro cenário completamente estranho, né? Está em construção a tecnologia, mas se nós olharmos a África como um todo, ele é um quebra-cabeça, né, de culturas distintas, dificuldades específicas, não tem banco forte para liderar, mas, por outro lado, é o lugar que menos dinheiro se trafega, entendeu? Então, nós temos lá, vamos pegar uma análise de Nigéria, Quênia, Marrocos, Egito, sei lá, pegar essas regiões todas, talvez focando um pouco mais para a Nigéria, Quênia e nessas regiões mais pobres até do cenário africano, muitos dos movimentos são feitos relacionados pelas telecoms. E aí nós vamos ver que que o povo gosta de usar o celular não tem, os aparelhos não estão cheios de funcionalidades, né? Então, pega o Quênia, lá tem 10 milhões de pessoas que fazem diariamente transferência de sistemas através de pagamento móvel. Na Somália, tem 2 empresas, a Adia e a Ederhab, que lançaram e criaram um processo de economia virtual, mas isso tudo tem um motivo baseado na questão de inflação. Pega um exemplo lá, são 9.000 shillings para comprar um único dólar, então tem muito dinheiro, botar o dinheiro em cima de um carrinho de obra para comprar alguma coisa que vale a pouquíssimos dólares. Então, é muito mais fácil fazer esse movimento meio desencontrado, mas ele é baseado e lastrado em cima de mobilidade. Então, muitas vezes a gente fala, pô, mas a África tem esse... Tem, mas esse é o motivo talvez maior, e não em cima de uma adoção da tecnologia pura e simples como tecnologia deveria ser adotada. Falando agora dos grandes projetos no mundo. Vamos pegar, então, a Índia. A Índia tem o UPI, Unified Payment Interface. O UPI é um projeto, um ecossistema, na verdade, muito semelhante ao Pix nosso que nós estamos integrando, colocando aqui no Brasil. Mas já surge lá em 2016, tá? Um sistema integrado em tempo real, foi desenvolvido pela National Payment Corporation na Índia. Tem 207 bancos participantes desse consórcio todo, né? Em 2020, agora já processou 2,2 bilhões de transações. E ele funciona assim ele é muito prático no processo de funcionamento. Mas ele está numa fase, apesar do tempo que ele foi feito, ele está numa fase intermediária, intersticial, entre o que nós estamos falando aqui em Brasil e aquilo que foi já adotado no passado. Porque ele ainda fala em barcode, não fala em QR Code nesse momento, tem coisas que estão mudando para um processo de evolução. Mas isso demanda a velocidade com que as coisas acontecem com mais rapidez em países muito populosos, em que realmente há necessidade de fazer adoções de modelos de transição, usando tecnologia de transição de modelos de pagamento. Vamos agora voltar para a zona do euro. A zona do euro, eu falei do SCT-INST, né, do SEPA, que também é um esquema muito semelhante ao PIX, com a diferença que ele é transfronteiriço, ele então atravessa o processo na Europa como um todo, né? Então ele permite transferência de crédito nesses países, né? Em contas em menos de 10 segundos, né? Tem uma transformação de smartphone, comércio eletrônico, todo esse processo normal. Esse foi lançado em 2017, tem 23 países operando. E aqui embaixo, vocês vão enxergar ali que tem 59 dos PSPs, o Payment Service Providers, já que adotam esse arranjo, esse esquema de pagamento. E essa informação de 59% é de ontem.
Tá? Então, 2.318 Payment Service Providers, que colocam, então, o cenário de 59%. É um processo em crescimento, em movimento de muita adesão, né? E eu creio que isso seja realmente um grande diferencial que deve acontecer nessa zona do euro. Aqui um exemplo de 2020, quando realmente o esquema passou a ter um status de adesão em comparação aos 27 países da União Europeia, e naquele momento se analisava, se via que a adesão da Áustria, da Finlândia, Alemanha e Espanha realmente dava um salto em relação ao resto. Vê aqui que Estônia também surge nesse movimento. E Estônia é um país extremamente aderente a modelos de tecnologia, de digitalização, a parte de biometria digital. Realmente a Estônia ela é um país que dá um movimento muito grande nesse cenário. Então, quando começa um país que tem uma característica nesse sentido a puxar, certamente os outros vêm com velocidade também. Também na zona do euro, nós vamos encontrar aí, capitaneado pelo European Central Bank, o projeto CBDC, que é um euro digital, né? Então, tem projetos voltados nesse sentido. Tá? Essas definições estão previstas para metade de 2021. Não creio que aconteça isso. Não, pelo que eu tenho analisado, não vejo que esse movimento vai ter uma velocidade tão grande nesse sentido. Tá? Mas é um novo método de disponibilizar o euro através de uma moeda capitaneada aí pelo próprio o ECB, né? Que está fazendo esse caminho aí de criar uma criptomoeda. Voltando agora para o Reino Unido, né, que ele tem um caminho diferente, né, então foi realmente o berço do Open Bank, lá com o PSD2, quando surge aquele movimento mundial, né, com o lance do PSD2 e volta ao Open Bank, ele é líder de volume de pagamentos digitais na região europeia. E aqui nós encontramos aqui uma série de sistemas e carteiras de pagamento que são pagamentos online no Reino Unido. Eu não sei se vocês todos conhecem, eu acho que, pelo que eu tenho conversado muito, o Revolut é o que mais se fala aqui no Brasil, que eu tenho conversado, mas eventualmente tem o PayPal também, mas dessas diferentes tem o Revolut, normalmente o pessoal conversa muito comigo. Mas, de fato, tem uma série de carteiras e tem um movimento muito forte em adoção no Reino Unido, né? Tem o Faster Payment Scheme, né, que é uma iniciativa bancária também do Reino Unido, que reduziu o tempo de pagamento entre as contas. Né? Tem a participação de 32 bancos nesse cenário, foi lançado em 2008. Vê como ele é bem antigo em relação aos outros movimentos, também similar ao Pix. Então, quando se fala desse momento de pagamento instantâneo, o mundo já tem muitas coisas ocorrendo em tempos muito mais longos do que nós estamos vendo aqui hoje no Brasil. No entanto, ele 4 bilhões de transações, né? Pode transferir 250 mil libras, mas ele é caro em relação à transferência. Mas, de qualquer forma, existe uma adoção do fast payment no mundo do Reino Unido, nesse universo do Reino Unido. Também tem um projeto de moeda criptográfica, né? Capitaneado pelo Departamento de Tesouro e do Banco da Inglaterra, né, que define a criação, agora com a abertura do Brexit, que cria, então, a Libra Digital. É um movimento que está sendo feito nesse sentido. Mas o projeto ainda está em discussão, tá? Ele foi lançado ano passado, mas ainda que se estude, ele tem muitas definições, mas visões técnicas, né, quando essa figura lá, porque eu nem quero que vocês leiam, porque está pequeno, mas tem só escopos nesse sentido. Mas já foi apontado que é uma tendência à adoção da Libra Digital num determinado momento futuro. Vamos agora voltar um pouco para a Ásia, lá para o Japão. O Japão é o quarto maior mercado de e-commerce no mundo. E aqui é importante, eu queria chamar a atenção de vocês, a penetração da internet, mas principalmente a bancarização do Japão. É praticamente 100%. 98,2% da população japonesa é bancarizada. E apesar dessa reputação de país que abraça tecnologia, né, tem muita tecnologia, né, esses novos arranjos não estão crescendo, não está crescendo com a taxa esperada, por uma razão, devido à idade avançada da população japonesa, né? Mas, e 75% dos pagamentos ainda são feitos em espécie no Japão.
com toda a tecnologia que tem, com todo esse movimento que está sendo feito, com toda a bancarização que tem. Então, tem aí um processo também, talvez, cultural nesse modelo, né? O Japão tem um meio de pagamento de e-commerce, né? Na verdade, que é o Kombini, de 18%, as transferências bancárias semelhantes aí são de 8%, e a adoção de cartão de crédito e débito na ordem de 71%, né? Esse Kombini significa loja de conveniência. O japonês ele compra online, né? Vai na loja, paga em cash, transferência bancária, e existem 50 mil lojas, né, de conveniência que aceitam receber esse pagamento dentro do Japão. Também tem uma parte cashless, que é a diversão tecnológica, que é o Suica e o Pasmo, que, na verdade, são lastreados por empresas de ônibus de transporte, né? Tem aplicativos, né? Então, tem a Asian Japan Railway com o JR East, né? Que é o Suica e o Pasmo, que funcionam como moedeiros eletrônicos e são aceitos no comércio geral. É um novo modelo, né? De fazer esse processo de transacionar meios de pagamento através adoção de modelos aí de rede de transporte, né? Ônibus e trem. Também tem o Line. O Line, na verdade, ele é a contrapartida do WeChat chinês, né? Aí eu boto o WhatsApp, mas ele é muito mais próximo do WeChat. É um aplicativo de mensagem, mas tem 55% da população que usa app, dentre os quais 70 usuários são ativos diários. O que eu acho pouco, né? Perto do que acontece na China com o WeChat, né? Está em operação desde 2014 e aceita as cartões de crédito aí. E agora está entrando o Apple Pay também nesses aplicativos. Mas é interessante enxergar isso porque são regiões próximas com uma cultura asiática, enquanto que a China, nós estamos fazendo um movimento muito grande. A gente nota no Japão, com toda a tecnologia que tem, ele ainda está um pouco carente nesse cenário em relação ao seu universo maior, né? Tem o PayPay, que foi lançado em 2018, que é uma fintech Paytm, que ajuda com o Yahoo e SoftBank. Ele já possui 24 milhões de clientes, né? E aceito por 2 milhões de estabelecimentos. Nota muito que aí tem muita gente jovem que faz uso desse PayPay, né? Dessa transação. Também uma mudança de estratégia, né? E funciona aí como um cartão pré-pago, né? Eu não entendo no detalhe aqui, mas talvez pudesse falar um pouco rapidamente para vocês que, junto com esse processo, esse ecossistema todo de pagamento, tem uma coisa que é muito forte na Ásia, na China, Japão e toda a Ásia, que é a questão da autenticação biométrica, basicamente, né? Então, os controles de autenticação favorecem, então, a abertura de sistemas, talvez, um pouco mais abertos, sistemas abertos para fazer a adoção desses cenários, né? O México. Vamos voltar, então, um pouco aqui para a América do Norte, né? Falar um pouco do México. Bom, a penetração do México é de 80 milhões de usuários aí da internet. Aí vocês vão notar, de volta, em relação ao Japão, que a bancarização do México não chega a 40%, 36,9%, segundo a FENABAN. Então, é pequena a bancarização da população mexicana no cenário do mundo financeiro de bancos, né? Se tem alguns números de pagamento de e-commerce, né, de cartão de débito aí na ordem de 54%, carteiras digitais 17%, transferência bancária 16% e o dinheiro aí de 12,3%. Mas interessante, no México, que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: pagar conta em dinheiro é um hábito comum no México, né, até mesmo em compras online. Então, surgem aí algumas carteiras digitais, né, muito lançada pelo eBanks, né, que tem acesso principal aí de todo o cenário do país, com 2,5 milhões de usuários. Então, nós vamos ter o Osho, que aceita pagamentos e cria um método de voucher, que é o mais popular, um boleto de código de barra, ainda em código de barra, nem tem QR Code nesse caso, que pode ser pago à vista para o consumidor em mais de 14 mil lojas conveniadas, né? E o SPAY, né, que permite pagar suas compras por transferências bancárias online. Eles estão dentro desse arcabouço aí do eBanks, né, do cenário do eBanks. É um método, é um mercado que eu enxergo, como eu coloquei, um mercado em crescimento. O México ele tem movimentos muito grandes. Eu discuto, muitas vezes a gente discute movimentos no México
principalmente quando a adoção de cartões de smart card, movimentos de cartões com contactless, todo esse movimento que foi feito no México, ele faz movimentos grandes, talvez não tão rápidos como deveria ser feito, mas são movimentos agressivos no seu cenário. Então, é um mercado, sim, em crescimento, por isso eu achei importante colocar aqui e apresentar para vocês. A China, então, ela mexe com tudo que nós estamos falando até agora aqui. A China, ela é realmente um outro momento, um outro mundo, né? A população da internet na China, ela parece ser pequena, a penetração do celular parece ser pequena, porque tem a China, pelo tamanho que é a China, tem muita área rural e muita área que não estão nas grandes cidades, que também são tudo muito populosas. Mas se analisar em termos de usuários de internet, a China já tem, em usuário de internet, 2 vezes a população brasileira. E mais que os Estados Unidos, e mais qualquer um. Então, tudo que a gente fala na China são números astronômicos, números que realmente são complexo até de lidar com essa questão. Todo mundo sabe, isso aí não é uma coisa que eu estou contando uma novidade, da questão da adoção do Alipay, né, e do WeChat Pay, né, dentro do mundo chinês, né, que realmente ele tem um crescimento e uma adoção muito grande. Entra aí a Union Pay, que é uma rede de adquirência chinesa, inclusive com penetração mundial, não é só a China, né? Tem 7 bilhões de cartões, né? É a maior emissora de cartões do planeta, a Union Pay. E a China surge agora com a implementação do Yuan digital, né? Que já foi apontado aí que talvez seja um risco para a ameaça da economia global, a questão da adoção do Yuan digital. Então, o SIS bem-sucedido com consolidar uma nova moeda chinesa, né, com grande acerto para o país asiático, não é à toa que o projeto pode tornar a China a primeira potência a criar sua própria moeda digital. E eu não tenho dúvida, pessoal, que vai ser, sim, a primeira que vai adotar esse movimento de digital currency, né? Aí surge também que as outras nações precisam notar as consequências que o Yuan pode trazer para o mercado. Porque hoje nós temos todo um mercado regulado pelo dólar, né? Todo esse movimento dólar. E quando, eventualmente, um movimento de um país como a China, com a economia que a China é no mundo, em relação às grandes economias mundiais, principalmente em relação aos Estados Unidos, e ela entra com uma moeda que seja muito mais prática, muito mais volátil em termos de negociação, ela pode, sim, trazer uma grande mudança para o mercado global. Esse é um ponto que nós temos que estar bem atento a isso. E não é à toa, né, que a China desbanca aí o Federal Reserve, o Banco da Inglaterra e até o Banco Central Europeu, porque, como eu falei para você até agora, são testes, né? A Inglaterra está lá fazendo aquele escopo lá de como é que seria a implementação do CBDC. O Banco Europeu também está fazendo alguns exercícios. O Federal Reserve tem alguns exercícios nesse sentido. Enquanto que a China está fazendo os primeiros testes, está implementando já a moeda criptográfica. Então, eu apontaria como umas questões mais importantes, relevantes desse novo mundo, novo momento que nós vamos ter que estar enfrentando aí nos próximos anos. Bom, agora surge o Brasil. Vamos falar um pouco do Brasil, né? Sistema financeiro brasileiro, nós estamos aí nos nossos bancos, né? É um sistema altamente concentrado. Vocês conhecem como é que se movimenta o sistema brasileiro, né? Nós aqui do Banrisul, nós somos o 6º banco brasileiro, né? Temos aí Itaú, Bradesco, Banco Brasil, Caixa e Santander. Depois do Banrisul, nós estamos ainda num grupo de sistema aí bastante focado nos bancos privados ainda, né? Principalmente Itaú e Bradesco. Temos a CIP, que é a Câmara Interbancária de Pagamento, né? Precisamos dizer, através do sistema de clearing. Temos as nossas redes de adquirência, todas essas redes são arranjos controlados pelo próprio Banco Central. As bandeiras, né, de débito e de crédito. As carteiras virtuais, que começam a cada vez mais ter seu crescimento potencializado.
Aplicativos de pagamento também são arranjos bastante fechados por enquanto, e os bancos digitais que estão entrando aí no seu cenário. Aqui uma ideia como é que funciona o nosso sistema financeiro na parte de numerário, né? Como é que é todo o processo numerário, desde a casa da moeda, o transporte, custodiante no Banco do Brasil, a instituição financeira, até a disponibilidade no ATM, por exemplo, e o saque do cliente. Esse movimento do dinheiro em espécie, eu falo casa da moeda, mas nosso dinheiro muito é produzido até fora do Brasil por uma questão de custo, ele é muito caro. Então, ele já orienta alguns movimentos nesse sentido. Todo esse transporte, esse modelo aí, desde a produção até a disponibilização da nossa espécie e do dinheiro em espécie, ele custa muito ao país. Tem muito dinheiro a ver aí nesse negócio. Em 2017, surgiu no cenário do sistema financeiro, dos bancos S1 e S2, o Banrisul estava capitaneando isso, o primeiro projeto de pagamento instantâneo, né, e desmaterialização do dinheiro, né, onde nós pegava a questão do Banco Central, retirava a parte da reserva das instituições financeiras e fazia essa conversão virtual. Tinha muito a ver com o que nós estamos falando em moeda criptográfica. E esse movimento, naquele momento, foi projetado o primeiro sistema de financeiro digital, SFD, que era baseado em blockchain, né? Foi o primeiro projeto em blockchain nacional, com custo tecnológico reduzido, tinha um nó para o regulador, Banco Central também, e uma rede extremamente resiliente, 24/7, 365 dias por ano. Então, não parava nunca. Né? Tinha aí os bancos que fizeram parte desse grupo de trabalho, né? Nós puxamos e capitaneamos muito desse trabalho, para quem se lembra disso. Nós fizemos, inclusive, a adoção disso no nosso aplicativo. Lá tinha um ícone de SFD, onde eu tinha informações da transferência, histórico extrato, né? Então, estava integrado a todos os contatos móveis do SFD. Num fórum de TI que nós fizemos lá em 2018, esse negócio explodiu, a imprensa toda publicou essas ações que estavam sendo feitas, né? O banco se une por blockchain, o Banrisul, Banco Brasil, Caixa, Cicobi, Santander se une por projeto de blockchain, e por aí vai, né? Então, a ideia toda era de fazer um movimento de fazer uma grande mudança já em 2018. Isso não decolou, pessoal. Isso não deu retorno, porque não era um movimento dos bancos brasileiros, era um grupo de bancos. Apesar de ser aberto a todos, ele não tinha adesão de todos os bancos, né? Aí surge o Pix. Na esteira disso, o Banco Central, então, capitaneou o Pix. O Pix não foi projetado para ser um projeto baseado em blockchain, distribuído, sim, ele é centralizado em todo o movimento, mas é o primeiro sistema de pagamento brasileiro, com 24/7, 65 dias, velocidade, com conveniência, todo esse processo que envolve, e que vocês certamente já fazem parte, fazem uso do Pix, né, que foi lançado em novembro do ano passado, né? O que o mercado espera do Pix, né? Na verdade, 87% da população brasileira vive em área urbana, 71% tem acesso à internet, 66% possui smartphone, né? Poderá alcançar o volume de transações equivalente a 36,3% do público, e até 2024 é uma análise que está sendo feita pela Money Times nesse sentido, tá? Eu acho que tem sim um crescimento esperado para cima do Pix, apesar de o Pix até então ele não ter desbancado muitas das coisas que achava que ia desbancar, né? Hoje nós temos 181,8 milhões de chaves, né? Pessoas físicas, pessoas jurídicas, tipo de média de 778. Né? Em fevereiro, agora, nós tivemos 275 milhões de transações, tem um valor aumentado de 197 milhões e tem um número parecido de 742. Como eu falei, ele não desbancou lá até o DOC, ele está ainda num processo de achar seu nicho, seu espaço, mas a tendência, sim, é que esse movimento se agrave, se aumente bastante, se há volume nesse sentido, até porque entra agora, recentemente, vocês viram a entrada aí do WhatsApp Pay, que é um outro movimento a ser feito, e a população, principalmente mais de baixa renda, pelo menos certamente conhece o WhatsApp. Talvez o Pix seja um pouco mais complexo de entendimento. Aqui alguns números do Pix dentro do cenário do Banrisul. É importante dizer que nós tivemos aí, entre janeiro deste ano
a 31 de março, né, um aumento de 119,5%, né, do volume de transações, né, e tivemos, de março de 20 a 21, um aumento de quase 15% dos usuários no mundo do digital, da nossa plataforma, né, do Banrisul Digital. Então, o Pix está cada vez, isso prova pelo banco, aqui pelo Banrisul, mas também pelo cenário, mas está tendo um crescimento e está sendo utilizado bastante. Isso aqui é muito recente, até hoje, acho que na Gaúcha houve uma discussão sobre essa questão, que é a questão do Pix saque e o Pix troco, né? Então, é uma consulta pública que foi publicada essa semana pelo Banco Central, tem até a data de 9 de junho, né, para estar disponível essa consulta pública, onde, então, o Banco Central vai fazer, então, todo o aparato aí para formular uma disposição, uma normativa em cima de como é que vai ser atribuído o processo de PIX-SAC e PIX-troco. Esse é mais um movimento para que vocês entendam que a abertura desse modelo da concentração bancária brasileira está acontecendo de uma forma muito forte, muito agressiva. Tá? Então, eu vou fazer todo esse movimento através de mundos, talvez não diretamente bancários, apesar de que o PIX ele tem uma arquitetura centralizada que cruza pelos bancos, né? Então, ainda é um modelo de garantia. Mas, adicionalmente a isso, surge o Open Bank, que aí sim ele é disruptivo. O Open Bank ele abre novas estruturas, é importante dizer isso, ele cria serviços compartilhados no sistema financeiro, ele introduz, né, produtos e serviços novos, né? Então, eu peguei exemplo aqui que acontece na Europa e na Inglaterra, que foi o braço disso. Aumento da competição, isso é muito importante para vocês do cenário do CEPROS, que aumenta a competição, né? São o número de players de mercado, né? Tem que ter uma questão dos clientes que vão estar trabalhando de forma mais engajada e, às vezes, a intermediação dos incumbentes, né? Dos bancos que estão inseridos no contexto. Mas o mais importante para nós, bancos, é essa questão que envolve que, se as instituições financeiras não realizarem os movimentos de análise detalhada, oportunidades, desafios, eu não tenho dúvida também que vão colocar os seus negócios em insolvência e talvez em risco, né? Porque esse movimento é um movimento que ele acontece de uma abertura daquilo que sempre foi, digamos assim, um mundo do dado, da informação e do dado do cliente dentro do universo dos bancos. E, a partir de então, os dados não são dos bancos, os dados são dos clientes e, através desse regamento do Banco Central, eu estou abrindo, através de APIs, para um ecossistema que até então não estava no cenário financeiro. Nós iniciamos um movimento através de UK, através da Inglaterra, como eu disse, que foi lá o berço de tudo. Então, nós iniciamos esse movimento já no início lá de 2019, final de 2018, 2019. Tivemos uma missão técnica para definir esse modelo dentro do Comitê de Inovação, no qual eu faço parte na FEBRABAN, e foi desse comitê que geramos, e foi a proposta do modelo de convenção que hoje é adotado no cenário nacional, com o Conselho Consultivo, um grupo de gestão de programas e os fóruns técnicos, e foi desse trabalho que gerou esse movimento do PIX brasileiro, aliás, do Open Bank brasileiro para o seu engajamento. Esse aqui é um cronograma do Banco Central. A primeira parte, a primeira fase já foi adotada, foi feita, que foi 1º de fevereiro de 2021. A segunda fase está prevista para 15 de julho, e aí ela entra, então, com compartilhamento de dados cadastrais, transações de contas, informações sobre cartões, operações de crédito. A terceira fase é uma fase também complexa, né, porque envolve serviço de pagamento. Talvez aí nós temos a primeira integração do PIX com o Open Bank nesse modelo. E a quarta fase, então, é o conceito de abertura aí de opções de mais dados compartilhados na rede. A maior loucura disso é que, por regulamento do Banco Central, nós estamos fazendo todo esse movimento em um único ano. Isso é coisa de louco. Então, se vocês pensar, num único ano de 2021, nós vamos fazer a mudança, e eu não sei se isso vai acontecer, sinceramente, pessoal, mas em um ano só nós vamos fazer uma mudança geral e vai ter uma contrapartida do sistema financeiro a partir da última fase do Open Bank. Para dar uma ideia para vocês sobre a estrutura básica da governança do Open Bank, eu queria só chamar a atenção para mostrar para vocês que nós aqui do Rio Grande do Sul, nós do
do Banrisul. Somos parte, estamos coordenando aí 2 GTs, o GT de interface, o GT de infraestrutura da primeira fase 1 e fase 2, e quando eu faço a coordenação envolve todas as associações, FEBRABAN, BBC, OCB, ABEX, todas essas, a BFintech. Então, desses 2 grandes blocos aí, 2 são coordenadas pelo Banrisul, né? Na fase 3, continuamos coordenando isso, só que incluímos nessa parte das especificações a interfaces mais dados, né? Depois tem que ver como vai ser a fase 4, acho que vai continuar igual, né? Que certamente é o GT dentro da convenção mais importante, porque é o que está definindo as APIs todas de interface para tudo. Então, nós estamos na coordenação disso. Então, é importante dizer que todo esse movimento cruza aí pelo Nós Gaúcho aqui e o Banrisul. Bom, aí surge aquilo que é talvez o próximo passo do cenário do sistema financeiro, que é a moeda digital brasileira, o CBDC, né? Então, houve um evento promovido pelo Banco da Espanha, o Banco Central, informou que até 2022 o Brasil vai ter produzido um relatório sobre a criação da moeda digital. Eu acredito que isso está realmente ocorrendo, tá? É um movimento que está acontecendo, né, nos outros países, como eu mostrei para vocês, tá? O volume de dinheiro de circulação está recuando em 2021, há um recuo nesse sentido, né? Então, eu creio que esse movimento sendo adotado pelo Banco Central, e aí tem essa parte da moeda brasileira, o levantamento das fases que estão aí, né? A fase 8, que é a avaliação da macroeconômica financeira, até o item 8 é a fase 1 do processo, a partir do 9 é a fase 2, ainda não decolou isso aí, mas eu acredito que o Banco Central, pelo que se viu até então, dos movimentos feitos para o PIX, sistema financeiro imediato, né? E a parte do PIX como todo, no ano de 2020, e a parte do Open Bank para 2021, eu não me assusto se realmente isso acontecer para 2022, nós vemos a ter, sim, uma moeda digital no país e tendo uma mudança de cenário completamente diferente para 2020, entre 2022 e 2023. Já partindo quase para o final da apresentação, né? Então eu queria falar um pouco do futuro dessa transformação como um todo, né? Esse é um trabalho executivo da Executive Digital de Portugal, né? Que fala dos bancos que estão realmente os desafios digitais capazes de decisão de adaptar o negócio. Nós aparecemos entre os 100 maiores bancos do mundo nesse sentido. E aí eu falo da questão do dinheiro em circulação, né? Nós estamos então testemunhando que está se desmaterializando esse dinheiro, né? Cartões de crédito, débito, crédito, conta de terceiro eletrônico, nos últimos anos, moedas digitais estão entrando em tudo que é cenário. Então, podemos ver que no futuro aí o dinheiro físico talvez não estará tão presente, ou não estará mais presente, mas também não estará tão presente, né, no nosso sentido. Então, eu creio sim que a parte desse digital currency, da moeda digital, lastreada pelo Banco Central, ou pelos bancos centrais e pelo governo, serão, sim, o próximo passo. Eu não vou dizer que bitcoins, os stablecoins, as coins que estão aí, deixarão de existir, acho que não, porque é um mercado paralelo, mas, sim, os bancos centrais e os governos vão lastrear e vão regular moedas criptográficas. Esse passo acontecerá a partir de 2022. Aí um dado do Estado de Minas, da economia lá, papel moeda é a nova espécie de extinção, tem uma informação lá. Então é isso aí, tá acontecendo no mundo, nós estamos vendo no Brasil, então é o cenário que talvez aconteça. Método de pagamento, tá? Ele é um mercado em transformação também, então nós estamos vendo todo esse movimento que acontece aí com a entrada do Pix, cartão virtual, os Apple Pay, os Google Pay, todo o WhatsApp Pay, né, que está entrando, né? Com dinheiro digitalizado, o método de pagamento vai depender da evolução tecnológica dos dispositivos. Eu acredito que aconteça, que não vai deixar de existir isso, né? Mas ele vai ter que se adaptar a um novo modelo, a um novo cenário, né? Então, isso é um outro caminho. Como se dizia lá que o Pix ia entrar em novembro e em janeiro já não ia ter mais TED. Não é verdade, está tudo acontecendo. Os seus cenários vão se adaptando, né? Redes e esquemas de pagamentos, né?
Também o mercado para as bandeiras de cartão, dependendo da situação mundial, né? Eu também acredito que a forma como o dinheiro vai circular nos pagamentos vão ser exatos, sujeito a uma transformação em que o futuro vai dizer como é que vai acontecer. Não dá para avaliar, não some assim, não termina nada. Eu acho que a coisa se adapta, são modelos que vão se adaptando e até um dia talvez nós temos, mas isso não é uma visão muito clara para acontecer. Então, de novo, eu acho que cartão de bandeira, cartões e as bandeiras vão continuar no seu cenário, se adaptando a esses novos meios de pagamento que vão surgindo. Os bancos exercem um papel fundamental, né, nas instituições, e são milenários, eu acredito que continuam, tá? O que muda, então, na verdade, são a entrada de novos players nesse cenário. Então, termina talvez um processo de uma concentração, vamos analisar o Brasil, né? Termina o conceito de uma concentração bancária mais efetiva, né? Entrando fintechs, entrando todo o processo de CBDC, mas eu creio que as instituições financeiras continuam sendo necessárias pela confiabilidade, né? E são os líderes da transformação desse processo. Não podemos esquecer, né, que países sem bancos fortes estão muito atrasados no meio de pagamento. Mostrei para vocês questões da África, né? As fintechs, sim, vão ser um grande avanço, né? E principalmente com o Open Bank, a partir de 2022, vão fazer essa mudança. Me preocupa essa colocação que eu boto aqui, que os bancos centrais, se não forem capazes de atender a demanda do dinheiro digital, o mercado vai tomar frente. Esse mercado, eu digo, China, tá? E vai escancarar apenas sobre a política monetária para as criptomoedas de países que adotarem a moeda digital. E a Ásia vai correr na frente. Então, quem não fizer esse movimento vai ficar para trás, né? Assim como eu disse que quem não se adaptar ao modelo de Open Banking no seu tempo, também não vai existir. Os players que entram são extremamente concorrentes. Bom, pessoal, é isso. Eu queria só fazer um último finalmente aqui com vocês. Muito obrigado, pessoal. Agradeço e passo a palavra para o Afonso agora. Muito obrigado, Jorge Krug, que permanece aqui conosco depois dessa excelente apresentação. E, de imediato, nós convidamos para mediar este momento de perguntas enviadas pelo QIA o nosso presidente do CEPRORGS, Rafael Krug. Por favor, Rafael. Obrigado, Afonso. Jorge, excelente, fantástico a aula que nós tivemos aqui hoje sobre o que vem aí de meios de pagamento. Realmente muito, muito bom. Eu tenho uma primeira pergunta aqui para depois já passar para as perguntas ali que a gente tem ali no QIA. E a primeira pergunta que eu faço é, no teu ponto de vista, o Bitcoin não é uma certa frente para a entrada do Yuan? Qual é a tua visão com relação a isso? Não creio que o Bitcoin ou qualquer moeda, o Bitcoin é a mais famosa, com certeza, mas eu não creio que qualquer país vai adotar um modelo de uma moeda não regulada nesse sentido. Lembra, quando eu entro no processo de digital currency lastrada por um banco central ou pelo universo de bancos que contém o controle do governo governamental, ela tem um valor, ela é base monetária daquele país, não é uma moeda paralela. Então, sim, eu vejo que é em cima de projetos de base monetária lastreada pelos governos é que a coisa pode dar, e vai acontecer isso. Como eu disse desde o início, o custo do dinheiro hoje ele é muito caro, entendeu?
em termos de produção e transporte. E o mundo está se preparando para um mundo extremamente digital e, por que não, ser criptográfica também a transferência financeira, desde que lastrada pelo seu governo. Perfeito. Tenho aqui duas perguntas aqui do Rafael Lares. Pergunta é: o Pix vai substituir os boletos dos e-commerces, na tua visão? E com a entrada do Pix, nós teremos finalmente o fim do TED do DOC? Qual é o movimento? Foi o que eu falei desde o início, né? Quando lançaram o Pix, se achava que o TED e o DOC iam morrer. Não morreram, tem seu cenário, estão ainda vivos e ativos, né? na adoção. A leitura que eu faço, sim, a primeira pergunta, sim, o Pix deve ser abrangente em todos os sentidos. Vocês estão vendo que foi publicada semana a questão do Pix Saque, Pix Troco, né? Então, o Pix ele vai ter uma abrangência muito mais, um leque muito maior de serviços em cima dessa plataforma. Agora, quanto à questão de TED e DOC, eu diria o seguinte: sim, eu vejo que o TED e DOC tende a ser substituído pelo Pix no seu determinado tempo, mas esse tempo eu não sei avaliar. O que acontece na prática, e eu vou dizer para vocês, que ocorre é a adoção por parte da população, no sentido de entender que esse negócio é um bom negócio e que faça uso disso. Ainda tem uma certa trava no entendimento disso. No Brasil, ainda o dinheiro é muito usado, querendo ou não, é muito usado. Eu na praia, pago o meu cortador de grama com dinheiro em espécie. Ele quer dinheiro em espécie, entendeu? Então, ele não vai receber em Pix isso. Até poderia, mas tem que ter um nível de conhecimento. Então, quando eu começo a ter essa abertura de conhecimento da população, de entendimento, de aculturar o processo todo, as adoções desses modelos de tecnologia começam a ser mais práticas e mais aderentes. Então, o próximo passo, e a minha preocupação talvez seja como é que entra nesse ecossistema, meios de pagamento das big players e principalmente do Facebook entra agora, né? Que apesar de ser um modelo adotado para cartão de débito, ele deve também ter o seu curso de evolução e melhoria no cenário de oferta de serviços e opções. Bom, eu acho que vai por aí, vai ser tudo digital, sim. E seria o fim dos cartões de crédito, de repente? Como eu disse, eu acho que o cartão de crédito ele tem um apego muito grande. O cartão de crédito hoje, eu não faço as operações, quando nós entramos em carteiras digitais, elas são lastreadas em cartões de crédito, mas são cartões virtuais. Eu não estou falando do cartão físico, mas o cartão de crédito ele é virtual e ele é a base da operação. Então, se você pensar no cartão físico, talvez saia caro a produção. Agora, o cartão virtual, com a base, com a bandeira, toda a estrutura, eu não creio que isso vai sumir assim, não. Vai continuar. Tem muito motivo para que aconteça. Perfeito, perfeito, excelente. Só registrar aqui também o comentário do professor Jaime Gross aqui, dando um oi, e da Simone também, Simone Kowalski da Target também aí, agradecendo aí pela excelente palestra aí. E já devolvendo então, acho que a gente já está um pouco adiantado aí da hora já, são meio-dia e 15 já devolvendo então pro Afonso aí a palavra e agradecer aí, Jorge, mais uma vez, em nome dos senhores, pela disponibilidade aí de estar nos dando uma aula aí de meios de pagamento. Excelente. Tá bom. Obrigado. Afonso, contigo. Muito obrigado, presidente Rafael, e mais uma vez nossos agradecimentos ao nosso palestrante, Jorge Krug, por sua excelente participação nesta primeira edição virtual do Mesas TI de 2021. Nós agradecemos mais uma vez aos nossos patrocinadores, Patrocínio Gold, DBC Company, Patrocínio Silver, Dinamize. Informamos que no dia 20 de maio, próxima quinta, às 11 horas, realizaremos mais um webinar do Grupo de Gestão de Pessoas do CEPRORGS, com palestra de Jonatas Abbott sobre o tema P de pessoas ou de pressão. O dia a dia de uma empresa de SaaS, Software as a Service. Participe. Informamos ainda que no dia 26 de maio, às 11 horas, também realizaremos um webinar sobre home office na prática. O que mudou e o que poderá mudar nas empresas de TI,
com palestra das especialistas trabalhistas, doutora Camila Fernanda Padilha, doutora Cristiana Salazar e doutora Márcia Somenzi, do escritório Lamáquia Advogados, associados à assessoria jurídica do CEPRORGS. O evento terá a mediação do presidente Rafael Krug. Fica aqui também o convite, participe desta iniciativa. Participe dos eventos realizados pelo CEPRORGS. Acesse a agenda de eventos no site da entidade www.ceprorgs.org.br. Divulgue sua marca, seja patrocinador dos eventos do CEPRORGS. Saiba como através do e-mail comunicacau@ceprorgs.org.br. Muito obrigado, um bom dia e um grande abraço virtual a todos.